Hoje nós vamos encerrar este terceiro capítulo deste livro tão importante da palavra do nosso Deus, que tem tanta relação com a igreja de nossa época. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. A palavra do nosso Deus nos diz: depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Irmãos, um dos desafios de pregar de maneira expositiva é que de vez em quando nós chegamos em textos como esse, né? Se eu escolhesse os textos que eu pregasse em Juízes, os textos a pregar no livro dos Juízes, certamente eu não falaria de boa vontade de Juízes capítulo 3, versículo 31. Às vezes eu converso com o reverendo Gustavo sobre alguns autores que falam sobre a pregação no Antigo Testamento, e o reverendo Gustavo brinca comigo, pregando Cristo no Antigo Testamento nos meus textos prediletos, né? Aí a gente chega num texto como esse e descobrimos algumas dificuldades, digamos assim. E vejam, a história de Sangar, este inusitado libertador do povo de Deus, se insere num aspecto básico da revelação bíblica. Quando nós observamos e lemos a palavra de Deus, nós podemos observar uma característica marcante e que perpassa toda a Escritura. Na tarefa de Deus, na obra de Deus, nos seus atos poderosos e redentores em favor de seu povo, Deus costuma insistir num fato específico: usar indivíduos inesperados, portanto, pessoas surpreendentes, para realizar seus propósitos de salvação em favor de seu povo. Vocês já notaram isso? Como as pessoas que o Senhor Deus usa, especialmente na antiga aliança, aqueles que apontam, que tipificam o Senhor Jesus Cristo, são indivíduos inesperados? Deixe-me dar alguns exemplos para os irmãos, não muitos, nosso horário hoje é mais curto. Lembrem-se, por exemplo, da época do reino da monarquia unificada, o período do reino unido de Israel. E havia uma ameaça terrível, a ameaça dos filisteus. E lá em 1 Samuel capítulo 17, nós lemos a respeito de um campeão filisteu, um gigante, que desafia o povo de Israel. Da nossa perspectiva, qual israelita enfrentaria Golias? Pensemos em Saul. Saul era o homem mais alto de Israel. Pense bem, abaixo de Saul, o mais alto batia apenas no seu ombro. Saul era um homem alto, belo, um guerreiro qualificado. Além disso, dentre os filhos de Israel, apenas Saul e seu filho Jônatan tinham armas. Vocês já notaram isso nas Escrituras? Lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 22, é dito que no dia da batalha de Israel contra os seus adversários, havia espadas e lanças apenas com Saul e seu filho Jônatas. Portanto, ele era o mais alto de Israel, armado, e mais do que isso, ele tinha uma armadura, estava revestido com uma armadura. Este é o homem que Deus vai usar para realizar os seus propósitos. E não haveria problema nenhum de o Senhor fazer isso, mas quem Deus escolhe para salvar? É Saul? Não, pelo contrário, a Escritura diz em 1 Samuel capítulo 17, versículo 11, que quando Saul ouviu o desafio daquele gigante, desafiando os israelitas para um duelo, lá em 1 Samuel 17, 11, nós lemos: ouvindo Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Quem o Senhor usou? O mais alto, armado e revestido com uma armadura, o rei Saul? Não, Deus não usou Saul. Contrariando as expectativas, de forma surpreendente, o Senhor usou um jovem, um homem muito jovem, ruivo, de boa aparência, que quando visto por aquele guerreiro filisteu, invicto guerreiro filisteu até aquela ocasião, aquele gigante desprezou a Davi. Mas foi este homem que o Senhor Deus usou para realizar sua obra de salvar o seu povo, porque do Senhor é a guerra, e é Ele quem livra o seu povo dos seus adversários. Eu poderia citar muitos outros exemplos. Gideão e os 300 homens que enfrentaram midianitas, que são descritos como gafanhotos que enchem toda a terra.
Josafá e os sacerdotes que louvavam a Deus, e o Senhor destruiu aquele poderoso exército do qual Josafá tinha medo, mas confiou no Senhor. Ezequias e Senaqueribe, e assim por diante. Eu poderia citar diversos outros exemplos das Escrituras. E por que Deus age dessa forma? Deus age dessa forma para deixar claro que a glória lhe pertence e ele não concede sua glória a outrem. Quem é o responsável por dar vitórias? Quem é o responsável por livrar, por ser o verdadeiro libertador do povo de Deus? É o Senhor. E uma maneira de Deus demonstrar isso nas Escrituras, e a história de Sangar se insere neste aspecto, de que a glória das vitórias pertence ao Senhor, uma maneira de Deus mostrar isso é usando estrangeiros, no caso na Antiga Aliança, para livrar o seu povo, que naquela época, naquela administração ou dispensação do Pacto da Graça, era majoritariamente um povo judaico, uma igreja judaica. Mas o que Deus faz no Antigo Testamento? Diversas vezes ele usa estrangeiros para atuar em favor de seu povo, para abençoar seu povo, para lhe conceder vitórias e livramento. Pensem em alguns exemplos, eu vou citar mais alguns. Balaão, um profeta mesopotâmico que é obrigado a abençoar o povo de Deus, ainda que quisesse amaldiçoá-lo. Caleb e seu parente, talvez sobrinho ou irmão, Otiniel, que são descritos na Bíblia como quenezeus, filhos de Kenaz. A origem deste grupo que se juntou à tribo de Judá era uma origem estrangeira, há variação de se eles eram edomitas ou da região de Midian, mas eles não eram israelitas. Irão, o rei fenício, que enviou os materiais para a construção do templo, que fez uma aliança com Davi e depois com Salomão para a construção do templo. E o texto que nós lemos em Isaías capítulo 45, desde o capítulo 44 e no capítulo 45, Ciro, o persa, levantado por Deus para livrar o seu povo, para enviar o povo de Israel de volta à terra prometida e construir o templo. Mais uma vez, é neste contexto bíblico de ações surpreendentes de Deus em favor de seu povo que a história de Sangar é situada. Um homem que aparece do nada, que rapidamente desaparece. Se os irmãos notarem, Sangar aparece aqui em Juízes 3:31 e depois apenas em Juízes capítulo 5, versículo 6, no Cântico de Débora. Então ele aparece do nada, rapidamente desaparece, mas antes de desaparecer, age em favor do povo de Deus, libertando o povo de Deus de um de seus inimigos mais atrozes, os filisteus. Em outras palavras, Sangar se insere nesta sequência de exemplos bíblicos de ações surpreendentes, inusitadas, nós poderíamos dizer, de Deus em favor de seu povo. De fato, irmãos, Sangar é um libertador inusitado. E ele demonstra como Deus age em favor de seu povo de maneiras surpreendentes. Comecemos falando a respeito da identidade de Sangar, aí no versículo 31, na primeira parte. Ele é um personagem bíblico de origem misteriosa. Como eu disse, a única outra citação é em Juízes capítulo 5, versículo 6. Sangar é um homem misterioso, sua identidade é misteriosa. O único acordo, e como eu disse, não era o texto que eu escolheria facilmente para pregar numa ocasião de fim de ano ou em um outro culto comemorativo, digamos assim. Eu estou nesse texto porque é a palavra de Deus, toda a escritura é inspirada, mas esse é um texto complicado, difícil. O único acordo que existe entre estudiosos sobre Sangar é que este libertador inusitado do povo de Deus não era um israelita, ele era um estrangeiro. Há variações, alguns sugerem que ele era hurrita. Esse é um povo estranho, eu aprendi sobre esse povo estudando sobre esse texto. Outros sugerem que ele era cananita, outros que ele era sírio. Mas o ponto fundamental é: Sangar não é um israelita. Sua devoção religiosa também é obscura, é uma questão obscura. Ele é destacado no texto como um filho de Anate, uma deusa pagã do panteão cananita, uma consorte de Baal. Será Sangar um convertido ao Deus de Israel?
alguém que se misturou ao povo de Deus através de casamentos mistos, portanto, alguém de religião sincrética, um pagão mercenário que servia a Faraó e que agiu aos líderes egípcios e que agiu na Palestina, favorecendo Israel, mas não de maneira intencional? Ou seja, eu estou citando todos esses tópicos para mostrar aos irmãos que quando nós lemos a respeito de Sangar, nós temos mais perguntas do que respostas. Todas essas coisas que eu falei, um convertido, alguém que se misturou por casamento misto, portanto, alguém de religião sincrética, um pagão mercenário a serviço dos reis egípcios, todas essas opções são dadas a respeito da identidade de Sangar, de quem ele era e do que ele fazia. O único acordo, eu repito, é que ele era estrangeiro. E isso é reforçado por algumas coisas descritas aqui no texto. Primeira, o seu nome. Quem estuda hebraico, mesmo que de maneira elementar, como é o meu caso, sabe que as palavras hebraicas costumam ter radical com 3 consoantes. É assim que funciona no hebraico. Os radicais têm 3 consoantes. E aí você pode afixar prefixos e sufixos às palavras hebraicas. Mas o nome de Sangar tem 4 consoantes, o que aponta para uma origem estrangeira. Ele não era um homem de Israel. Além disso, o significado de seu nome pode ser uma ideia de que um deus mesopotâmico concedeu. É o deus chamado Shimig. O deus Shimig, eu nunca tinha ouvido falar desse deus. A primeira vez estudando sobre esse texto, a ideia é que Shimig deu. Este é Sangar, um homem de outro povo, um homem estrangeiro. Além disso, ele é descrito como filho de Anate. Como eu disse aos irmãos, Anate era uma das principais divindades do panteão cananita, era conhecida como consorte de Baal, provavelmente também irmã de Baal em alguns textos, e deusa da guerra. E por ter uma ligação com a guerra, o que acontecia? O nome de Anate era associado com tropas militares e com soldados. Portanto, quando nós lemos Sangar, filho de Anate não é um patronímico, uma referência ao pai ou uma referência à mãe de Sangar. Na verdade, é uma alcunha militar. Sangar era um homem provavelmente a serviço de Anate, de uma tropa militar que servia e que era batizada com o nome de Anate. Portanto, é provável que ele tenha sido, eu digo provável porque ainda eu estou apenas especulando e baseado em algumas informações que obtive da leitura e pesquisa sobre este indivíduo. É possível, e eu acho que essa é a melhor explicação, que Sangar tenha sido um soldado estrangeiro, provavelmente um hurrita, a serviço de Faraó, que tinha entre as suas fileiras tropas batizadas em nome de Anate, ainda que fosse egípcio e não cananita, um soldado a serviço de Faraó que atuou na região de Israel, quer como leal servo do Senhor, nós não sabemos, ou como alguém que atuou em favor do povo de Deus, mesmo que fazendo isso de maneira inconsciente. Eu digo, eu não tenho certeza se Sangar era um leal servo de Deus, mas o ponto é, as suas ações favoreceram o povo da aliança. Quando nós observamos, quando falamos a respeito da identidade de Sangar e de sua estrangeirice, o fato de que ele não era israelita, isso diz muito mais sobre Deus do que sobre Sangar. As informações a respeito dele são escassas, de sua identidade são escassas, mas isso diz muito a respeito do Senhor e da maneira como ele age em favor de seu povo. Pare para pensar, da perspectiva de um israelita, quem Deus deveria levantar? Um israelita puro sangue, alguém de Israel para livrar o Senhor, como de fato o Senhor fez muitas vezes. Mas Deus decidiu, soberanamente, de forma livre e soberana, levantar um estrangeiro para libertar seu povo. Com isso, Deus quer nos ensinar que a maneira como ele age em nosso favor não é submissa às nossas expectativas, padrões e vontades. Deus é soberano na execução de sua obra. Deus é soberano, completamente livre para agir de acordo com a sua vontade, de acordo com o que ele acha melhor, e não de acordo com nossas expectativas. Deus usa estrangeiros que abraçam a fé verdadeira, como é o caso de Otiniel e de sua família.
Deus usa estrangeiros que desejam o mal de seu povo, como Balaão, o profeta mesopotâmico que queria amaldiçoar o povo de Deus por dinheiro, mas foi obrigado a abençoar o povo de Deus. Deus usa estrangeiros poderosos como Ciro, um rei pagão, como nós lemos no texto de Isaías, ainda que não me conhecia, um rei pagão, mas que com muito poder e com base em sua política de enviar os povos capturados e levados cativos para suas próprias terras, com sua política, favorece o povo de Deus. Deus usa estrangeiros como Sangar, alguém de quem sabemos pouco, alguém de quem temos mais perguntas do que respostas. Mas Deus usa todas essas pessoas para mostrar que a sua glória não é compartilhada com nenhum homem. Deus age dessa maneira, livre e soberanamente, para que sua glória seja manifesta e para que seu povo seja abençoado. Deus age de forma soberana e surpreendente para exaltar seu nome e para beneficiar seu povo. Mas notem que o texto também fala a respeito da obra de Sangar. As informações sobre sua identidade são escassas. No que diz respeito à sua obra, nem tanto, mas ainda assim nós temos poucas informações. Mas o texto descreve a obra de Sangar em duas frases. A primeira frase é esta, na primeira expressão, Sangar, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. Vejam, com uma arma inusitada, um instrumento provavelmente usado para treinar o gado e torná-lo manso, para amansar o gado, para espetar o gado, para que os bois, para que eles amansassem. Com esse instrumento, essa arma, um instrumento de trabalho, não uma arma de guerra, Sangar feriu 600 filisteus. Notem, irmãos, que nas Escrituras o número 600 é o número padrão de uma tropa. Nós lemos lá em 1 Samuel capítulo 14 a história de Jonatas, e a tropa de Saul é retratada como contendo quantos soldados? 600 soldados. A tropa de Davi, que aparece lá em 1 Samuel capítulo 27, versículo 2, e de seus guerreiros quando ele foge de Jerusalém, em 2 Samuel capítulo 15, versículo 18, também é retratada como uma tropa contendo 600 homens. Um homem, nós não sabemos se um guerreiro profissional ou não, eu acredito que era um guerreiro profissional, mas munido de uma arma inusitada, enfrentou uma unidade militar sozinho, com uma aguilhada de bois, e venceu essa tropa militar, essa unidade militar. Essa é a primeira afirmação. Ele feriu 600 homens dos filisteus, um povo claramente guerreiro, afinal de contas eles saíram da região do Mediterrâneo e foram para a região da Palestina para conquistar aquelas terras. Então um povo guerreiro, um povo caracterizado por sua grande estatura, um homem com uma aguilhada de bois, venceu, feriu, deu por terra com 600 filisteus. E a segunda frase que aparece no versículo 31 é: e também ele libertou ou salvou a Israel. Sobre este verbo, libertar ou salvar, há uma conexão entre Juízes 3:31 e Juízes 10, versículos 11 e 12. E esta conexão nos ajuda a explicar a obra de Sangar, a tarefa de Sangar. Lá em Juízes 10, de 11 a 12, nós lemos o seguinte: porém o Senhor disse aos filhos de Israel, quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus, notem uma referência aos filisteus, e até o capítulo 10 do livro dos Juízes, a única pessoa que enfrentou filisteus foi Sangar. Então, provavelmente, essa é uma referência à obra de Sangar. Eu estou certo que é uma referência à obra de Sangar. E versículo 12, e os sidônios e os amalequitas e os maonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? O verbo livrar, que aparece aqui no versículo 12, é o mesmo verbo traduzido na história de Sangar, na breve descrição de Sangar, como o verbo libertar. Então, quem livrou os filhos de Israel dos filisteus? Foi o Senhor. Como Deus fez isso? Deus fez isso levantando Sangar, um homem estrangeiro, obscuro, misterioso, que agiu em favor do povo do Senhor. Em outras palavras, Sangar libertou ou salvou Israel porque o Senhor
através dele, estava agindo para libertar ou salvar o seu povo. O verdadeiro herói da passagem do capítulo 3, versículo 31, nem é citado. Uma deusa pagã é citada no versículo 31 de Juízes 3. Mas o verdadeiro herói, o personagem principal, o protagonista da passagem sequer é citado. Ele é o Senhor. O verdadeiro herói não é o homem que mata 600 filisteus com uma aguilhada de bois. O verdadeiro herói é o Deus que soberanamente levanta este homem e inesperadamente, este estrangeiro, e inesperadamente age através dele. Deus é o verdadeiro herói desta passagem e a obra de Sangar aponta para essa verdade. E observem, o texto diz, e também ele libertou ou salvou Israel. Aqui há uma clara conexão com a passagem anterior, com a passagem de Eude. E há um contraste aqui. Eude tinha um plano, Eude tinha uma arma, ainda que feita de maneira elementar, era uma arma sofisticada, guardada em sua coxa direita. Eude faz uso de manipulação. Eude é um homem equipado e líder de um exército. Mas este homem sozinho, munido com uma lança, também libertou o povo de Israel. A ideia aqui é que não, para libertar o povo de Deus, para agir em favor do povo de Deus, para alcançar vitória, isso não depende da nossa habilidade, estratégia ou do grande número de pessoas que temos ao nosso lado. Isso depende do Senhor. Em outras palavras, a vitória descrita nas ações de Sangar, a vitória não depende de tecnologia militar. E isso é provado nas Escrituras várias vezes, quando Deus utiliza poucas pessoas, às vezes uma pessoa só, como é o caso de Sangar, e pessoas que usam armas inusitadas. Vou dar exemplos para os irmãos para que os irmãos percebam que a vitória contra os nossos mais terríveis inimigos, e aqui eu quero me distanciar de teologia da prosperidade e teologia coach. A vitória que o povo de Deus experimenta na nova aliança é contra o pecado, contra as tentações de Satanás, contra este mundo mau. Mas notem que nas Escrituras, Deus costuma usar poucas pessoas munidas de armas surpreendentes, atípicas, inusitadas. Exemplo, Sangar, o que nós temos, sozinho, com uma aguilhada de bois, derrota 600 filisteus. Jael, uma mulher, sozinha, também uma mulher estrangeira, usa a estaca de uma tenda para matar o general mais poderoso de sua época. Gideão, com 300 homens, enfrentando um exército gigantesco, usa o quê? Trombetas, cântaros vazios e tochas. Mas quem vai para a guerra com um cântaro com a tocha de fogo dentro dele? Quem faz isso? Mas Sansão, sozinho, usou uma queixada de jumento e matou 1000 filisteus. Davi, sozinho e sem armaduras, enfrenta o poderoso campeão e gigante filisteu Golias com uma funda. Josebe-Basebete, sozinho com uma lança, mata 800 homens, um dos principais valentes de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 23. Outro valente de Davi, Eleazar, sozinho, brandiu a espada contra os filisteus e ele lutou tanto que a espada ficou grudada na mão dele, sozinho. Os israelitas foram depois só para pegar os despojos, porque aquele homem sozinho os enfrentou. Sama, também um dos valentes de Davi, sozinho defendeu um campo de lentilhas dos filisteus. E o que chama a atenção nesses 3 últimos exemplos que eu citei, de 2 Samuel capítulo 23, é que por 2 vezes, no versículo 10 e no versículo 12 de 2 Samuel 23, nós lemos: o Senhor efetuou grande livramento. Nós não devemos ficar impactados com um homem que tem a espada pegada em sua mão e que derrota filisteus, ou com o outro que defende um campo de lentilhas. Nós devemos ficar impactados com o Senhor, porque é Ele quem efetua grande livramento. Com armas improvisadas e poucas pessoas, Deus livrou o seu povo.
Porque, como nós lemos em nossa liturgia, não há impedimentos para o Senhor, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. O Senhor nos ajudará, que a vitória pertence ao Senhor, isso é claro nas Escrituras. Eu li essas passagens no último sermão, mas cito algumas delas. O cavalo não garante a vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Ou Provérbios capítulo 21, versículo 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Este homem munido com uma lança, brandindo essa aguilhada de bois contra 600 homens, realizou essa façanha, essa proeza, não porque era um homem poderoso, mas porque o Senhor estava agindo através dele. Nós aprendemos, portanto, irmãos, com esse texto, e eu já me encaminho para o final, e aqui eu faço uma primeira aplicação. Nós aprendemos que a vitória que o Senhor concede com poucos e com armas atípicas nos ensina uma verdade fundamental. A nossa influência e bom êxito não dependem do poder humano, dependem do Senhor. O poder não está nas nossas mãos. O poder não está nas mãos dos homens. O salmo que nós cantamos, 146, diz: não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens. Bem-aventurado é aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor. O texto de Sangar e todos estes exemplos que citei para os irmãos nos ensinam essa verdade. A influência, o poder e o bom êxito do povo de Deus não dependem de poder humano, dependem do Senhor. Eu faço uma aplicação específica, eu utilizo essa verdade bíblica, esse princípio de que a influência do povo de Deus, o poder do povo de Deus vem do Senhor, não dos homens, e eu aplico num aspecto específico, é o aspecto relacionado à política. Há muitos crentes presbiterianos iludidos com essa fantasia pentecostal, neopentecostal, melhor dizendo, crentes que acreditam que exercerão influência e mudarão o Brasil quando tomarem o poder político. Já viram como as pessoas ficam? Em 2026 nós vamos eleger senadores do nosso lado e as coisas vão mudar no Brasil. Meus irmãos, isso é ilusão. São pessoas que fazem do voto, das redes sociais e dos protestos de rua suas armas. Crentes que no dia do Senhor, ao invés de estarem na casa de Deus cultuando, vão para a rua protestar, achando que isso é ter poder. Isso é ilusão, irmãos. O nosso poder não vem da política. As armas poderosas dos crentes não são carnais, são diferentes. A Bíblia diz que nossa espada é a palavra de Deus, a proclamação do Evangelho. A Bíblia nos ensina, com base nisso, que a nossa força não procede de nossa liberdade de expressão utilizada diante dos homens, mas de nossa liberdade de oração, de buscar a face de Deus, de acessar o trono da graça, para que recebamos misericórdia e para que achemos graça em ocasião oportuna. Como eu disse num sermão anterior, no Salmo 149, versículo 6, há um paralelo entre os altos louvores de Deus em nossos lábios, um paralelismo entre os altos louvores de Deus em nossos lábios e a espada de dois gumes em nossas mãos. Quando nós brandimos a espada de dois gumes, quando reunidos como povo de Deus, no dia do Senhor, todos juntos, nós o louvamos cantando a sua palavra, cantando os salmos que ele colocou na boca do seu povo, que o próprio Espírito colocou em nossos lábios. Isso é exercer poder verdadeiramente. Nós temos liberdade para orar, mas nós acreditamos que a influência que temos virá desta ideia moderna, contemporânea, de que nós temos direito de protestar, de falar aquilo que bem entendemos, e os crentes caem nisso. Meus irmãos, Deus age quando o seu povo está reunido em resposta ao seu povo reunido em adoração. O falecido reverendo David Chilton afirmou algumas coisas importantes sobre isso, e eu gostaria de ler algumas palavras dele. Ele disse o seguinte: a verdadeira reconstrução cristã da cultura está longe de ser apenas uma questão de aprovar a lei X e eleger o parlamentar Y.
que infelizmente é o que está na cabeça das pessoas hoje. Nós vamos mudar a cultura quando elegermos um parlamentar e quando aprovarmos novas leis. Ele diz mais: o cristianismo não é um culto político, é a adoração divinamente ordenada do Deus Altíssimo. E depois de falar isso, ele cita o exemplo do livro de Apocalipse. Vocês já notaram quando que o livro de Apocalipse, em que dia da semana Apocalipse foi revelado a João, meus irmãos? Quando foi que ele estava na ilha de Patmos? No dia do Senhor. O livro de Apocalipse começa com uma visão de Cristo, eu cito as palavras do Tilton, e passa a tratar do governo, os oficiais da igreja, os anjos da igreja. A profecia inteira é estruturada como um culto de adoração no dia do Senhor. Ao longo do livro, vemos um padrão repetido. Primeiro, os anjos lideram os santos na adoração organizada. Segundo, Deus responde à adoração de seu povo, trazendo julgamento para a salvação. Os irmãos já notaram que o povo de Deus, especialmente em Apocalipse capítulo 6, os mártires que vieram da perseguição judaica, que representam os crentes que foram perseguidos e mortos pelos judeus, estão diante do trono dizendo: até quando, Senhor, não vingarás nosso sangue? E o que Deus faz em resposta a essa oração dos santos? Deus age julgando aquele povo cruel e rebelde que se afastou do Senhor, mandando fogo sobre a terra. No livro de Apocalipse, os anjos são retratados como recolhendo as orações dos santos numa taça de ouro. Eles levam essa taça na presença do Senhor, depois utilizam essa taça para pegar brasas do altar e lançar sobre a terra. Deus age em resposta ao seu povo que se reúne para adorá-lo. Esse é o nosso poder, meus irmãos. Como diz o Dr. Tilton, uma conexão inseparável entre liturgia e história. Quando o povo de Deus adora com fidelidade, quando o povo de Deus canta os salmos imprecatórios, Deus julga os ímpios e os cruéis da terra e estabelece a justiça. Só que nós estamos enredados, iludidos, entorpecidos por esta ideia equivocada de que a igreja exercerá a sua influência de maneira política. Mas não, meus irmãos, a influência da igreja é primariamente litúrgica. Litúrgica. O Chilton cita um exemplo muito interessante quando os crentes falam a respeito da terrível situação de nossa época, a questão do aborto. Qual é a nossa primeira ideia para reverter essa situação? Vamos eleger parlamentares para que aprovem uma lei criminalizando essas coisas. Sabe quem age assim, irmãos? Ateu. Quem age desse jeito é ateu. Ele confia que a política e as questões sociais são mais importantes e influentes do que Deus. Eu não estou dizendo que não devemos aprovar leis ou buscar a aprovação de leis que contrariem essas coisas. Esses pecados terríveis, crimes terríveis. Mas a influência poderosa da igreja é litúrgica. Quando nos reunimos para adorar o Senhor, quando cantamos a sua palavra, que coloca diante de Deus a sua necessidade de julgar, porque Ele é justo, Deus age respondendo às nossas orações e à nossa adoração. Meus irmãos, nós somos poucos agora aqui reunidos, mas quando nos reunimos em culto público, para que sejamos atingidos pela palavra de Deus, sua espada poderosa, quando nos reunimos em culto, lutando com o Senhor em oração corporativa, com os nossos irmãos, quando cantamos salmos, os altos louvores nos lábios, que são espadas de dois gumes, quando participamos dos sacramentos, nós exercemos mais influência do que unidos a milhares, milhões de pessoas protestando contra os poderosos de plantão. Nós temos mais poder aqui do que unidos a milhões de pessoas nas ruas, na Avenida Paulista ou em frente aos quartéis. O povo da aliança, reunido em adoração ao Deus vivo e verdadeiro no dia do Senhor, tem mais influência e poder do que milhões de pessoas reunidas em praças e avenidas famosas, cultuando seu ídolo político num protesto.
Eu sugiro que os irmãos façam a leitura de um texto que se chama As Orações pela Paz e a Derrubada do Comunismo na Alemanha. Esse texto é do pastor Franklin Ferreira, mostrando como uma igreja luterana começou a se reunir a partir do ano de 1982 em oração toda segunda-feira, e o Senhor, em resposta às orações de seu povo, derrubou aquele regime atroz e cruel. Deus age em favor de seu povo através de armas inusitadas, não das armas dos poderosos de nossa época, mas das armas poderosas que o Senhor colocou nas mãos de seu povo. Em segundo lugar, meus irmãos, e aqui eu encerro, o texto é pequeno, mas os irmãos sabem que eu falo bastante, eu sou baiano, né? Todo mundo diz que eu bebi água de chocalho, falo demais, mesmo num texto pequeno, eu já falei tanto tempo. Mas uma última coisa que devemos observar aqui é a relação entre Sangar e Cristo. Vejam, meus irmãos, o livro dos Juízes provavelmente foi usado no período em que havia a polêmica entre a casa de Davi e a casa de Saul, o período da monarquia davídica, especialmente no período da guerra civil de Davi contra a casa de Saul, contra Isbosete. Notem que o argumento de Juízes, portanto, seria este, e a história de Sangar se encaixa nesse argumento da seguinte maneira: o povo de Deus que estava vivendo na época de Davi, naquela época de polêmica e até de guerra civil, precisava de alguém como Sangar para liderá-lo. Alguém que não teme enfrentar filisteus e que os mata. Notaram isso? Sangar enfrenta filisteus e Sangar mata filisteus. Quem era Saul? Um homem que temeu enfrentar filisteus e que foi morto pelos filisteus. O povo de Deus precisava não de Saul ou de sua casa. O povo de Deus precisava de Davi, aquele que matou Golias, mesmo quando Saul não quis enfrentá-lo, e que após a morte de Saul, quando os filisteus foram para Israel para tentar prender a Davi, venceu os filisteus de maneira valorosa. Esse é o argumento do livro. Nós precisamos de um líder que seja como Davi e não como Saul. Porém, vejam, meus irmãos, mesmo Davi foi um rei com problemas. Portanto, quando um cristão lê essa história, a sua expectativa deve ser renovada. Ele não deve olhar para essa história apenas contemplando a necessidade de um rei como Davi para governar o povo de Deus. Ele deve olhar para essa história e perceber que há alguém que deve vir superior a Sangar e superior a Davi. Alguém que enfrente os inimigos mais terríveis do povo de Deus, tal qual eram os filisteus na antiga aliança, e triunfe sobre eles. E vejam, Sangar e Davi foram líderes inesperados, surpreendentes, e Cristo também é alguém inesperado, mas por meio dele, que é superior a Davi, para quem o livro foi escrito como defesa, superior a Sangar, e através dele, de Cristo, Deus realiza sua obra de maneira surpreendente. Notem, um homem com uma aguilhada de bois enfrentando 600 filisteus é impressionante. Um jovem franzino enfrentando um gigante e campeão filisteu com uma funda também é algo muito impressionante. Mas o Deus homem, o Deus encarnado, nosso Senhor Jesus, enfrentando e vencendo principados e potestades na cruz, inimigos mais poderosos do que os enfrentados por Sangar e Davi. Este que enfrenta principados e potestades na cruz e o vence, humilhado, sem armas, despido, pendurado no madeiro, portanto, como um maldito de Deus. Isso é incomparavelmente impressionante e surpreendente. Muito mais do que aquilo que fizeram Sangar e Davi. Na cruz, despido de armas e de roupas. Na cruz, humilhado, condenado como um malfeitor. Na cruz, pendurado como um maldito de Deus. O nosso Senhor Jesus, de maneira surpreendente, triunfou sobre os nossos adversários. Dele não fizeram caso, mas a vontade do Senhor prosperou nas mãos do nosso Senhor. Portanto, que ele seja louvado desde agora e para todos sempre.